Olá, meus nobres, queridos, diletos e maravilhosos alunos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom. Nesta aula de hoje, então, eu preparei um vídeo para vocês, tá? Naquele modelo em que eu apresento a tela do computador para que vocês possam acompanhar o desenvolvimento de uma correção, tá? Eu acredito que nesta correção vocês poderão aprender bastantes coisas relacionadas a verbos, relacionados também a sentidos das orações, sentidos das frases no contexto, né? E os textos que eu preparei para fazer esta correção são aquelas análises críticas referentes ao livro Distopia, Semente do Medo. Eu peguei essas análises críticas, tá? Peguei duas análises de alunos anônimos, tá? Eu não menciono o nome dos alunos, mantendo toda a descrição necessária. Faço ali algumas correções, algumas adequações. Eu mostro também pontos positivos para que vocês possam, através desta correção, aprender o conteúdo de língua portuguesa, tá bom? Então esta aula não é de literatura, é uma aula de português que eu apenas utilizo textos de literatura para compor a aprendizagem e fazer a aula, tá bom? Então, vira a tela e vamos para o texto. Então está, queridos, vamos então analisar aqui esses dois textos aqui que nós temos, tá? São análises críticas sobre o livro Distopia, Semente do Medo, tá? O primeiro eu chamei de análise 1, né, e o outro de análise 2, tá? Duas análises, são de duas alunas da nossa escola aqui. Nós vamos não revelar o nome das alunas, né, por questões óbvias, né, nós não temos interesse de apresentar o nome de ninguém aqui. Estamos apenas analisando os textos, tá bom? O objetivo então dessa aula é nós avaliarmos tanto a questão do português como a questão também da coerência, da coesão, a questão da estilística do texto, tá? Que é sempre muito importante, nós aprendemos bastante. Ainda queremos ver alguma coisa sobre verbo, né? Para o pessoal do segundo ano que está estudando o verbo. Lembrando que todo texto, seja ele narrativo, descritivo ou dissertativo, todo texto tem verbo, tá, gente? Então, e também todo texto trabalha sentido conotativo e denotativo, as diversas situações textuais as quais o terceiro ano está estudando e analisando. Vamos então dar uma olhada aqui por cima. Nós já percebemos que está faltando a regularidade na margem. Então nós temos que regular isso aqui, nós temos que justificar o texto. Como é que eu faço? Seleciono todo o texto primeiro, depois eu venho aqui e clico em justificar. Tá? Esses 4 ícones que tem aqui em cima, né? Este último aqui então é o responsável que serve para justificar o texto. Agora vocês podem ver aqui que, né, nesse lado de cá, ó, já está retinho, tudo bem? A parte estética do texto é muito importante, tá, pessoal? Muito importante que o texto esteja esteticamente adequado. Nós vemos aqui também a questão do primeiro parágrafo, que não tem uma regularidade nos tamanhos dos parágrafos, tá? Isto acontece por causa da quantidade de informações de cada um deles. Eu pedi que o primeiro parágrafo falasse sobre os dados principais da obra, o segundo fosse mostrado a estrutura, né, literária do livro, né, Distopia, Semente do Medo. No terceiro parágrafo fosse feito um resumo e no quarto parágrafo que fosse feita então a análise crítica, ou seja, a opinião do leitor. Tá? Nós vemos bastantes números aqui também, tá? Números, algarismos, o que não é correto de se colocar num texto dissertativo. Como se trata de uma análise crítica, nós vamos analisar cada número aqui, cada um desses algarismos, e ver se eles não poderiam, então, em vez de ser números, que eles fossem escritos por extenso. Tá? Esses numerais aqui devem ser escritos por extenso. Exceto, claro, quando eu tenho menção de século, né? Algumas datas, horários também, né? Mas quando eu vou me referir apenas valores, eu posso usar
números por extenso. É preferível que sejam números por extenso, beleza? Então aqui eu já vou pegar e substituir esse 250 páginas, que a colega colocou aqui, por 250 por extenso. Então está aqui, ó, o livro Distopia, a essência do medo. Nós vemos também que o livro está errado aqui o nome, tá? O nome Distopia, semente do medo. Como se trata de um título de obra, tá, que não tem verbo, eu devo colocar todas as iniciais em maiúscula. Tá? Então, semente com letra maiúscula e medo também com letra maiúscula. É importante, tá, gente, que quando for fazer uma análise crítica, você use os dados corretos da obra. Errar o nome do livro é inaceitável para uma análise crítica, tá bom? Então tá, aqui ó. Foi escrito por Caleb Vargas, tranquilo, tudo bem, tá? Foi publicado contendo 250 páginas. Tá bom, tá? 250 páginas. Vamos colocar aqui o período literário, tá? O período literário é o pós-modernismo, tá? Poderia ter sido uma construção melhor aqui nesse parágrafo em termos de coesão, tá? Eu não quero alterar muita coisa aqui. Eu vou apenas manter as informações que estão nesse parágrafo de cima. Eu vou construir um outro parágrafo aqui embaixo com as mesmas informações, mas numa frase um pouco mais coesa, tá bom? Por causa que você pode perceber que esses pontos aqui estão truncando, tá? Estão truncando o parágrafo, deixando as informações um pouco soltas aqui. E fica difícil até de colocar articuladores aqui, tá? Então eu vou pegar e construir um novo parágrafo aqui, vou manter o de cima e apenas construir um novo para que nós possamos manter as informações e mostrar para vocês como é que se faz, tranquilo? Quando eu digo que a literatura contemporânea, obviamente ela é do pós-modernismo. Vou colocar aqui entre aspas, entre parênteses, tá? O título pós-modernismo, para ficar bem claro. Se alguém for ler minha análise crítica daqui a 100 anos, ele poderá saber que se trata do período pós-modernismo, tá legal? Porque contemporâneo, né, pode ser alguém que escreveu no tempo de Machado de Assis, lá no realismo, e seria contemporâneo para aquele momento, tá? Pós-modernismo. Eu estou fazendo isso aqui apenas para mostrar para vocês a coesão do parágrafo, tá? E como eu posso colocar bastantes informações aqui também nele. Tranquilo? Então ficou assim, o livro Distopia, Semente do Medo, do escritor Caleb Vargas, foi publicado em setembro de 2020, sendo uma literatura contemporânea, pós-modernismo. Esta contém 250 páginas em seu primeiro volume da trilogia. Tá? Aqui está, então, os principais dados da obra. Não sei se faltaria algum aqui. Ficou interessante, eu vou deixar esse parágrafo que eu fiz aqui em vermelho, para deixar bem claro que foi eu quem fez este parágrafo aqui. Vamos ver aqui a outra análise crítica. Nós temos aqui também, gente, ó, vamos ver agora aqui nesse segundo parágrafo da colega que fez a análise 2, tá? Como ela se portou em relação à construção verbal, tá? Já que essa aula de português nós temos que analisar os verbos. Então vamos usar a análise crítica da colega aqui como base para nós entendermos a colocação verbal, tá bom? Vamos lá então. O gênero literário da obra é romance, né? E, por enquanto, apenas o primeiro volume foi publicado, mas o autor pretende publicar mais livros, sendo possível daqui a algum tempo, tá? Ter uma trilogia. Por que é algum tempo e não alguns tempos, como a colega tinha colocado? Por causa que tempo decorrido, tá? Ele é único, se trata então no singular. Se eu mencionasse anos, dias ou meses, daí sim seria no plural. Como se trata de um tempo genérico, não estou dizendo se é anos, se é meses ou se é semanas, eu tenho que me referir a ele como sendo no singular. Beleza. Este volume conta com 18 capítulos, sendo narrado em terceira pessoa. Tá? Terceira pessoa aqui também eu posso me referir, não com número, com algarismo, mas por extenso, né? Heterodiegético, perfeito, né? Além disso, a história conta com 8 personagens significativos. Aqui não precisa colocar entre parênteses, tá? Quando ela colocou entre parênteses aqui, como é que seria melhor colocar? Já que se trata de uma análise crítica, que eu estou falando sobre isso é o assunto e é importante, eu vou colocar 2 pontos aqui para dizer quem são os personagens. Henry, Cecil, Joshua, Ruth, né?
Elisa, irmão mais velho. Aqui nós temos uma coisa interessante, pessoal. Se eu pegar e colocar esta vírgula aqui, ó, tá? Poderia-se dizer que Elisa é o irmão mais velho de Ruth. Aqui eu vou tirar esse E daqui, tá? Fica melhor assim. Elisa, Hank e James. Vou tirar esse parênteses daqui. Não tendo exatamente um protagonista e nem antagonista, aqui, gente, é uma opinião, né? Que, na verdade, o protagonista da obra aqui é o Henry, com certeza, tá? Existe sim um protagonista que é o Henry, tá? A colega não enxergou como tendo um protagonista. Como se trata de uma análise crítica e ela é sempre pessoal, eu posso relativizar isso dizendo que não considero, tá? Então eu poderia botar aqui, não considero, não vejo a existência de um protagonista. Aqui ela botou o termo exatamente, né? Então tá aceitável aqui, exatamente, não tendo exatamente um protagonista e nem antagonista, pois no primeiro caso, cada um tem sua importância no contexto da obra. Tá certo, vamos deixar assim, como o colega colocou, tá? Mas para deixar bem claro que eu acredito que a intenção do autor era criar um personagem principal, sim, que seria o Henry. Mas como a colega colocou aqui, sendo uma análise crítica, uma opinião pessoal, vamos entender que essa análise é pessoal. Tá? Não é uma análise técnica aqui, mas uma análise pessoal dela dizendo que não considera um personagem principal. Se não me falha a memória, nós até discutimos sobre isso na nossa aula online também. Acho que foi isso que a colega quis dizer, né? Já que foi discutido ali junto com o autor. Vamos manter assim então. A história se passa na época... Aqui vamos botar o história com E, eu gosto muito de história com E, né? A história se passa na época da Santa Inquisição. Santa Inquisição que tem que ser com letra maiúscula, tá? Porque só houve uma Santa Inquisição na Igreja Católica. Então, embora durasse bastante tempo, sempre que se falar de Santa Inquisição, tratando-se de um período importante, tem que ser com letra maiúscula. E em vez de época, vamos botar período. Vamos botar assim, ó, o tempo cronológico da história, tá? O tempo histórico, o tempo da diegese, para não ficar história e história, da diegese se contextualiza no período da Santa Inquisição, no século XIV. Esse é o tempo cronológico, é descrito em anos, desde o prólogo até o primeiro capítulo. Beleza, tranquilo. O que é tempo cronológico? É o tempo que passa, tá, durante a história. O que é tempo histórico? É quando aconteceu a história. E o que é tempo psicológico? É quando os acontecimentos perduram, né, por 2, 3, 4, 5, 6 páginas até, tratando-se de um pensamento do personagem, mas que passou-se apenas 2 ou 3 minutos. Quando o autor escreve um capítulo inteiro, 3, 4, 5, 6 páginas, tá? E o tempo parece não passar, foi apenas 2 minutos, mas esses 2 minutos acontece um monte de coisa, nós chamamos isso de tempo psicológico, tá? Então o tempo psicológico não é algo muito evidente no romance Distopia, Semente do Medo, a não ser aquelas interpretações, aqueles pensamentos do Henry ali, ou quando ele está dormindo, né, que tem alguns sonhos. Daí dá para se dizer que ali nós temos um tempo psicológico que parece não passar no tempo real, mas psicologicamente ali aconteceu uma série de fatos. Vamos supor que eu sonhe, ou que o personagem Henry esteja sonhando que viveu uma semana inteira, tá? Esse tempo é um tempo psicológico. Ou durante... ele fica imaginando um monte de coisa, né, que se passaram durante muitos anos. Esse é um tempo psicológico, não se trata de um tempo real ou um tempo cronológico. Já o tempo cronológico é aquele tempo que passa na obra 2, 3, 4, 5 anos e que é descrito pelo autor e que se percebe durante a leitura, sendo tempo mesmo, tá? Então a colega que foi muito feliz em colocar tempo cronológico, ela acertou, é isso mesmo. Eu sugiro a vocês não usarem muito parênteses assim. Sugiro que vocês coloquem vírgula, fica melhor, tá? O parênteses deixa o texto um pouco confuso, ruim de ler, tá? E não tem necessidade de colocar tanto parênteses assim. Substituir o parênteses por vírgula está correto, fica melhor, mais confortável a leitura. Tranquilo? Eu disse para vocês que analisar os verbos aqui. Nós temos aqui a colocação verbal que em hora
né, ela é colocada, como se trata de uma análise crítica, esse verbo pode ser colocado tanto no presente, né, como aqui nós temos o verbo ser. O gênero literário da obra é romance, né, então o verbo está no presente aqui, né, dizendo que não foi romance, ele continua sendo, né, romance. E nós podemos também usar verbos no pretérito, dizendo que o autor escreveu, por exemplo, né? Quando eu digo o autor escreveu, o verbo está no pretérito, tá? Então, neste tipo de texto, é muito comum nós encontrarmos verbos em tempos múltiplos. A história, aqui a colega colocou história com E, né? Tranquilo, muito bom, porque se trata de uma ficção, não é uma realidade. A história aborda sobre um garoto chamado Henry, que acaba de ver seu pai morrer, queimado vivo. E por isso acaba indo... Aqui usou 2 vezes a palavra acaba. Aqui, em vez de botar acaba de ver, nós podemos botar ver. Tá vendo? Ó. Tá? Em vez de que vê ou que assiste. Assiste seu pai morrer. Tá? Então viram que eu substituí ali a palavra, ó, Ctrl Z, acaba de ver, né? Em vez de dizer acaba de ver, eu vou botar aqui assiste. Fica melhor, eu não vou então colocar 2 palavras acaba. Estão vendo isso? Ficou melhor, né? Daí então aquele segundo acaba eu deixo assim, tudo certinho. Numa parte do caminho, eles são presos com o aval de Joshua e descobrem que o homem não era quem eles imaginavam ser. Vou botar um ser aqui, né? O que o ser é? Ser é verbo também, né? E aqui esse verbo ser, ele vai retomar então a ideia do referente que é o Joshua, tá? Para concluir a frase de forma mais coerente, né? Então ficaria assim, ó. Numa parte do caminho, eles são presos com o aval de Joshua e descobrem que o homem não era quem eles imaginavam ser. Para deixar bem claro que esse homem aqui é o Joshua, eu vou botar este. Aqui eu tenho então um pronome anafórico, um pronome demonstrativo, que faz uma anáfora do Joshua. Tá? Eu retomo o Joshua aqui para não ficar pensando aqui que esse homem é qualquer homem. Beleza? Vou continuar lendo aqui então. Neste mesmo local está sendo organizado um ritual para queimar pessoas consideradas hereges. Porém, antes de acontecer este ritual, os padres e as pessoas que compactuavam com o mesmo foram mortas por um grupo de rebeldes que não concordavam com o que a Igreja Católica pregava. Nota que aqui a colega colocou uma vírgula, separando aqui a expressão que não concordavam com o que a Igreja Católica pregava, né? Mas eu quero colocar um adjunto restritivo dos rebeldes, e que não são qualquer rebeldes. São rebeldes que não concordavam com o que a Igreja Católica pregava. Então eu não preciso dessa vírgula aqui, porque eu não posso separar o adjunto restritivo do seu referente. Me refiro aos rebeldes, são os rebeldes que não concordavam. Então eu tenho que não colocar vírgula aqui, fica melhor sem vírgula, tranquilo? Continuando lendo então. Henry e Cecil são salvos por um homem chamado Hank e por coincidência descobrem que ele é primo de Henry. Aqui nós temos uma questão semântica nesse trecho que é interessante nós analisarmos também. Esse trecho aqui, essa frase, ó. Henry e Cecil são salvos por um homem chamado Hank e por coincidência descobrem que ele é primo de Henry. Quando eu digo que e por coincidência descobrem, eu estou dizendo que a coincidência é eles terem descoberto e não o fato dele ser primo. Tá? Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que tirar essa vírgula daqui. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Como a colega colocou aqui, parece que a coincidência é eles terem descoberto, né, o parentesco e não o fato dele ser primo. Eu tenho certeza que aqui a colega quis dizer que, coincidentemente,
ele é primo do Henry. Então eu vou fazer assim, vou tirar essa vírgula daqui e vou botar um que, coincidentemente, é primo de Henry. Daí sim eu coloco, aliás, tem que ter vírgula daí, porque daí é uma explicação, não é restrição. Beleza? Qual é a coincidência agora? A coincidência é o fato dele ser primo e não o fato deles terem descoberto esse parentesco. Vamos continuar aqui para acabar logo. Então eles seguem caminho para escapar da igreja. Aqui eles não querem escapar da igreja, tá? Eles querem escapar dos perseguidores. Fica melhor assim. Dos perseguidores. Porque se eu disser que são perseguidos pela igreja, eu estou criando um outro contexto de perseguição. E não o que estava acontecendo no livro. Eles estavam sendo perseguidos literalmente. Tá? Então essa perseguição ela era literal. Não era uma perseguição figurada. Tá? Então eu não vou deixar perseguidos pela igreja, porque pode então dar uma outra conotação de sentido. Tá, pessoal do terceiro ano? No entanto, Huff, a garota por quem Cecil acredita estar apaixonado, na verdade ele não acredita estar apaixonado, ele está apaixonado. Tá? Vamos tirar esse acredita daqui, porque ele está apaixonado. Tá? Tem que tomar cuidado quando eu digo algumas coisas, porque de fato, quando eu botar que ele acredita, né, mostra que pode não estar. Ele está, com certeza, o livro mostra isso, que ele está apaixonado. Tá? Então nós vimos então esse parágrafo aqui, né, que fazendo algumas adequações ele ficou melhor do que estava, tá? Mas ele já estava muito bom. A colega realmente escreve muito bem. Tá? Vamos ver então aqui a opinião da colega sobre a obra. E vamos fazer leitura também do quarto parágrafo da outra análise que nós já tínhamos visto antes, tá bom? Vamos lá então. Bem, esse livro foi um grande desafio do meu ponto de vista. A narrativa é intrigante e faz com que o leitor se conecte com os personagens e suas trajetórias. O contexto da obra é confuso num sentido positivo, porque são diversos acontecimentos e várias reviravoltas, sendo difícil definir apenas um ponto de tensão. Na minha opinião, faltou desenvolvimento na personalidade de alguns personagens. Por exemplo, o padre Joshua, aqui deveria ter uma vírgula, tá? E não um ponto. Tá? Ficaria melhor aqui, por causa que está explicando de quem se trata. Tá? Então não poderia separar por um ponto, senão eu vou estar quebrando o sentido do texto. O ponto é muito forte. Por exemplo, o padre Joshua, agora ficou melhor. Tá? Vamos ler de novo aqui? Na minha opinião, faltou desenvolvimento na personalidade de alguns personagens. Por exemplo, o padre Joshua. O autor poderia dar indícios desde o começo do mau caráter dele, pois eu senti uma certa bipolaridade mal desenvolvida na revelação do verdadeiro Joshua. E isso impactou na minha leitura, porque para mim faltou um fator X para desencadear certas emoções dos personagens. Este fator X aqui, pessoal, sempre que colocar uma expressão como esta, você deve colocar em letra maiúscula e entre aspas, tá bom? Um fator X para desencadear certas emoções nos personagens. Enfim, acredito que essa história possui muitos pontos essenciais e por mais que não seja um livro perfeito, é um que te questiona. Esse um que te questiona aqui eu não gostei muito, acho que poderia ficar diferente, né? Vamos botar assim, e por mais que não seja um livro perfeito, trata-se de uma leitura instigante. Beleza, tá? Então aqui ficou a nossa análise crítica desta obra aqui. Né? Lembrando que nós fizemos... vou fazer também a leitura, para acabar, a leitura da análise do quarto parágrafo da outra colega, tá bom? O livro é bem estruturado e a parte interessante da história está relacionada a ficções. Aqui tem uma crase. Vou botar uma crase aqui. Relacionada a... Por causa da regência do verbo, né? Quando eu faço relação, eu relaciono a alguma coisa. Então é necessário que eu coloque crase aqui, tá bom? Sempre que vai ao no masculino, tem que ter crase no feminino. Então quando eu faço relação, eu digo... A história está relacionada ao...
tá? Se fosse no masculino. Então, se no masculino tem ao, no feminino tem a com crase. Como já disse em aulas anteriores. Tudo bem? Vamos ler de novo aqui. O livro é bem estruturado e a parte interessante da história está relacionada a ficções relacionadas a crenças antigas. Isto é, se existem criaturas do inferno e entidades angelicais. Em minha opinião, em vez de ser em minha opinião, vamos tirar isso aqui porque é óbvio que é uma análise crítica. É a opinião do leitor, tá? Vamos tirar esse em minha opinião daqui, para não ficar redundante, né? O livro em seu estágio final parece medíocre, pois a trama deu entrada para outro volume. Uma coisa assim não poderia... Aqui tem que ter um ponto, tá? Algo assim não poderia acontecer. Não fechou os assuntos pendentes. Não deu ao leitor sua recompensa por ler 250 páginas em 18 capítulos. Mesmo com estas circunstâncias, o livro deixou boas vibrações ao ler. Porém, tinha mais expectativa para o final do livro, levando em consideração o bom desenvolvimento da trama e personagens. Tranquilo, tá? A opinião da colega aqui sobre o livro. Muito claro, né? Uma crítica, em certo ponto, negativa sobre a obra aqui. É aceitável porque soube dizer o porquê. Não basta dizer que não gostou, tem que dizer o porquê, né? Mas a colega parece ter gostado do livro, embora tenha algumas evidências daquilo que poderia ter sido melhor. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram da análise? Que bom, tá? Eu espero que tenham aprendido alguma coisa. Se tu ficou com dúvida, deixa aqui no comentário. Coloca ali o que tu não entendeu, como é que tu gostaria que fosse feita a próxima aula, quais são as dúvidas que tu tem. Lembrando também que se você ainda não entregou a tua análise crítica do livro Distopia Semente do Medo, ainda dá tempo. Por favor, eu não estipulei um prazo para você entregar. Eu quero que você entregue o quanto antes, porque senão vai acumular as atividades e você vai ficar com elas pendentes, tá ok? Mas é necessário que você entregue ela o quanto antes para que nós possamos fazer as correções e você possa verificar então aquilo que você errou e estar modificando isso, tudo bem? Abração, fiquem com Deus, tchau, tchau, até a próxima aula, tá, gente?